Oito ativistas ambientais foram presos por interromper o tráfego no aeroporto de Frankfurt. 8 ativistas ambientais foram detidos depois de invadirem o aeroporto de Frankfurt nesta quinta-feira, causando a interrupção do tráfego aéreo no terminal mais importante da Alemanha. 7 dos ativistas detidos conseguiram chegar à pista e o 8º ficou bloqueado na cerca de proteção do aeroporto. Os voos foram retomados progressivamente. O tráfego aéreo foi interrompido por 2 horas, até a primeira pista voltar a operar. Mas o tráfego continua afetado, segundo o site do aeroporto, que aconselha os viajantes a verificarem a situação dos seus voos. A ação foi reivindicada pela organização climática Let's Stay Generation, um movimento ativista da Alemanha que está por trás de várias operações em nome da defesa climática. Entre os métodos mais utilizados e polêmicos estão o bloqueio de estradas e outros locais colando as mãos do asfalto. O grupo pressiona por um acordo internacional vinculante para acabar com a utilização de petróleo, gás e carvão até 2030. Protestos semelhantes ocorreram na quarta-feira em vários aeroportos da Europa. A aviação mundial é responsável por cerca de 2,5% das emissões globais de carbono, mais do que as pegadas de carbono somadas do Brasil e da França. E um tufão deixou mais de 20 mortos nas Filipinas, Taiwan e avança agora para a China. Uma cidade no sul de Taiwan ficou assim após a passagem do tufão Gaemi. O tufão mais forte a atingir a ilha em 8 anos causou 3 mortes e mais de 200 feridos e inundou grandes partes da cidade, onde milhares de pessoas foram evacuadas. O governo de Taiwan decretou o fechamento de escolas e escritórios em diversas cidades e as operações na bolsa foram suspensas. O tufão também afetou as Filipinas. Ele não impactou diretamente o arquipélago, mas intensificou as chuvas sazonais, causando destruição em Manila e nas províncias vizinhas, onde 20 pessoas morreram por afogamento, deslizamentos de terra, eletrocutadas ou pela queda de árvores. Na manhã desta quinta-feira, o centro do tufão se deslocou para o mar com ventos sustentados de cerca de 154 quilômetros por hora. A tempestade segue agora em direção à província chinesa de Fujian, mas as autoridades de Taiwan alertam que o vento e a chuva continuam ameaçando várias partes do seu território. Sul-coreanos confirmaram que balões com lixo enviados pela Coreia do Norte caíram no complexo residencial. A Coreia do Norte novamente enviou balões carregados de lixo para a Coreia do Sul. Pela primeira vez, estes envios peculiares chegaram ao gabinete presidencial em Seul, geralmente guardados por numerosos soldados e protegidos por uma zona de exclusão aérea. Não acho certo. Acho que fazem isso por vingança, porque nosso país está bem e eles não. É a 10ª vez este ano que balões carregados de resíduos são lançados da Coreia do Norte em direção à Coreia do Sul. Inicialmente, o ato foi feito em protesto à propaganda emitida por Seul contra o regime de Kim Jong-un. Em resposta aos milhares de balões enviados desde maio, a Coreia do Sul retomou as transmissões de propaganda em capacidade total através de alto-falantes colocados na fronteira e direcionados para o norte. Essa prática, que remonta à Guerra da Coreia, enfurece a Coreia do Norte, que já ameaçou realizar ataques aéreos contra os alto-falantes. As Forças Armadas da Venezuela querem se isentar do resultado das eleições presidenciais que devem acontecer neste domingo. O ministro da Defesa venezuelano Vladimir Padrino rejeitou que as Forças Armadas possam ser arbitrais das eleições presidenciais do próximo domingo. A declaração ocorreu durante o ato de implantação do Plano República, uma operação militar para supervisionar os centros eleitorais. O principal candidato da oposição, o diplomata Edmundo Gonzalez, pediu aos militares que respeitem e façam cumprir o resultado eleitoral, que, segundo as pesquisas, favorecem Edmundo.
transfeririam a autoridade para dizer se isso é correto para as Forças Armadas Bolivarianas. Isso não pode ser e não será assim. As Forças Armadas têm suas funções claramente definidas. O presidente Nicolás Maduro, que busca uma nova reeleição, insiste que as Forças Armadas são leais a ele e levantou a possibilidade de uma revolução se a oposição vencer. Um total de 180 mil militares e policiais serão destacados em todo o país para manter a segurança durante as eleições. A abertura oficial dos Jogos Olímpicos é amanhã em Paris e já fez um forte esquema de segurança que existe lá para cobrir todo o cerimonial. Vamos acompanhar a reportagem. Dezenas de milhares de integrantes das forças de segurança patrulhando a capital. Exército presente para evitar um possível ataque de drones. Fechamento do espaço aéreo em um raio de até 150 quilômetros ao redor de Paris. Estas são algumas das medidas excepcionais para garantir a segurança da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que será realizada nesta sexta-feira. Nunca antes foram mobilizadas na França tantas forças de segurança. Cerca de 45 mil agentes vão estar envolvidos na mobilização. Pela primeira vez, unidades de elite da polícia e da gendarmeria trabalham em conjunto, coordenando a proteção das ruas, do espaço aéreo e das margens do Sena. Atiradores vão ser espalhados pelos telhados de Paris para neutralizar qualquer pessoa considerada um risco para delegações, espectadores, convidados ou chefes de Estado. De acordo com a prefeitura, nenhum tráfego automobilístico vai ser liberado, com exceção das forças de segurança e emergências. Antes do evento, que marca o início das Olimpíadas, cada espectador vai passar por um processo de pré-checagem dos ingressos, inspeção de bolsas e revista corporal feita por oficiais. Na cerimônia de abertura, vão estar envolvidos quase 100 mergulhadores prontos para intervir, caso seja detectada uma carga explosiva durante o desfile fluvial pelo Sena. Forças estrangeiras, vindas de países como Áustria, Emirados Árabes Unidos e Espanha, também vão ajudar na mobilização. Desde sábado, a circulação pelas águas do Rio Sena está totalmente fechada por 3 barreiras. O volume incomum de chuvas em Santiago contribui para uma das melhores temporadas de esqui nos últimos 10 anos no Chile. O ano de 2024 marcou um renascimento para os centros de esqui de Santiago do Chile. La Parva, Farellones, Vale Nevado e El Colorado aproveitam uma frente fria incomum no outono que cobriu as montanhas com mais de 2 metros de neve, garantindo a melhor temporada em uma década. Tivemos temporadas com muita neve, mas não uma temporada como esta que começou tão cedo. Estávamos conversando sobre como o ano passado começou a nevar em 5 de julho e neste começou em 31 de maio, e com uma quantidade significativa de neve. Atrevo-me a dizer que esta é uma das melhores temporadas dos últimos 10 anos que tivemos por aqui na zona central, pelo menos. A seca que Santiago enfrenta há mais de uma década reduziu a neve e encurtou cada vez mais as temporadas nos centros de esqui da capital do Chile. Mas as fortes chuvas que caíram em maio e junho de 2024 levaram as estações a abrir quase 50 dias antes da data prevista. As temporadas normais foram projetadas para durar de 60 a 90 dias. Nesta temporada, de acordo com a quantidade de neve que recebemos no mês de maio, estamos esperançosamente projetando cerca de 100, 120 dias. Só Farellones recebeu até agora 170 mil turistas, a maioria brasileiros, e a expectativa é de que cheguem a mais de 80 mil. É que é um sonho desde criança a gente vir conhecer a neve, e aí a gente teve essa oportunidade agora de vir para cá. Faltando 2 meses para o final do inverno, os centros de esqui de Santiago esperam que o número de visitantes aumente ainda mais. Um cenário lindíssimo Isso ali, aí, né? um lugar muito bonito. Lindíssimo. Brasil News fica por aqui. Voltamos amanhã. Obrigado pela sua companhia e até lá. Até lá.